E chegando-se os fariseus e os saduceus, para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Então você vê, né? Pediram um sinal do céu. Na época deles não teve, mas na sua vai ter. Mas ele respondendo disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não sabeis diferenciar os sinais dos tempos? Então aqui é o que ele está falando, né? Que quando são coisas terrenas e carnais e diabólicas, as pessoas conseguem diferenciar e entender. Mas quando são coisas óbvias e espirituais, aí a pessoa ela não entende. Isso porque lhe falta entendimento da parte do Eterno. Vimos, não há muito tempo, que a lua ficou na cor de sangue. Será que você não poderia ter entendido que aquilo dali era um sinal para você? Depois nós vimos o sol ficando numa cor diferente. Será que isso também não era um sinal para você? Depois vimos o planeta chegar em temperaturas extremamente quentes. Será que não era um sinal para você? E depois a gente viu o mundo chegar em temperaturas extremamente frias. Será que não era um aviso para você também? Mas através disso a pessoa não entendia. Mas quando ela olhava para uma coisa que não tinha nada a ver, aí disso ela conseguia enxergar o mal. Mas quando ela olhava para suas próprias obras, será que não conseguia enxergar que aquelas obras não estavam te levando à salvação? Isso porque essa pessoa não tinha o entendimento. Ela via uma pessoa fazendo algo ruim e ela reclamava. Ela via si própria fazendo alguma coisa ruim, silenciava a voz para si própria. Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Então o sinal do profeta Jonas foi o quê? Ele chegou na cidade de Nínive, contou lá para o povo que a cidade seria destruída em 40 dias, e ela não foi. Esse é o sinal de Jonas, não o sinal que ele ficou na baleia como conto. Esse era o sinal de Jonas. E para você qual que é, né? Deu arrebatamento, está sendo dito que a Terra tem um limite de tempo, e se você não se arrepender dentro desse limite de tempo, a Terra vai ser destruída juntamente com você dentro. Você não acha que no povo de Nínive não existia pessoas que se suicidaram sabendo que a cidade deles seriam destruídas? Você acha que Jonas não fez alguma coisa lá dentro para mostrar que era um sinal? Bom, fica ao seu critério. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Yahushua disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Então você vê outro mandamento aqui que o Eterno está dando, né? Se afaste do entendimento que não conduz à salvação. E isso ele não fala referente a pessoas lá fora. Ele está falando de você próprio. Se o seu entendimento está te conduzindo para o lago de fogo, se afasta dele. Se alguma obra sua está te tirando do caminho do Eterno, joga esse entendimento fora. E é o que está acontecendo agora. Você ficou no arrebatamento, que isso não é uma coisa boa, isso nós vemos, mas você tem a chance ainda de dar a sua vida. E o entendimento mal que você tem é de desistir, é de não ter salvação, é que chegou o fim do mundo, isso e aquilo. Esse é o entendimento dos fariseus e saduceus. Pega esse fermento e joga fora e coloca esse novo que é o que você tem salvação desde que você queira. Porque o Eterno não vai te obrigar a voltar para casa se você não quer. Ele não pode fazer isso, porque seria contra os seus princípios. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. O que é esse arrazoar aqui, ou não trouxemos pão? Pão é a palavra. Então as pessoas estão arrazoando aqui porque eles não têm a palavra do Eterno, eles têm outra coisa, menos a palavra. No caso você mesmo que está me ouvindo, tu ficou por quê? Porque tu não tinha a palavra do Eterno. E mesmo que tivesse, você obedecia? Não? Então, foi por isso que você ficou. Então você ficou com quem? Com os fariseus, os saduceus no fermento deles. Agora joga esse fermento fora e coloca o novo. E Yahushua, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos levantastes? Então aqui ele estava fazendo uma pergunta, né? Vocês não estão vendo os sinais que o Eterno está dando? E agora é para você também, né? Você não está percebendo que esse canal é para sua salvação? Por que que você está desconsiderando? Por que que você está pegando as palavras que estão ditas aqui e estão falando o contrário do que é para ser feito? Por que você está deixando Satanás falar na sua mente? Não foi os seus próprios pensamentos que te conduziu a cometer algum erro?
E por que que você está confiando nele de novo? Você acha que agora seus pensamentos vão te trazer notícias boas? Eles vão te arrebatar para o lago de fogo, isso é a verdade. E não fique irritado com isso que está sendo dito aqui. E não deixa Satanás te irritar, porque essa voz aqui não te agrada, e nem tão poucas palavras te agradam. Você tem que entender que o Eterno está usando justamente aquilo que você não gosta para te conduzir à salvação. É muito fácil você obedecer aquilo que você gosta, mas e quando é para obedecer aquilo que você não gosta? Aí que o jogo verdadeiramente começa, porque o Eterno ele quer ver o sacrifício, ele quer ver a obediência. A obediência é fazer aquilo que você não gosta em prol de outra pessoa. E a Ruxo ele esteve aqui e a única coisa que ele fez foi dar a vida dele para que outras pessoas vivessem através dele. Não no sentido dele ter ido para a cruz, antes. Ele estava aqui, tinha alguém doente, ele ia lá e dava o seu tempo de vida para aquela pessoa ficar curada. Tinha uma pessoa que não tinha sabedoria, ele dava o seu tempo de vida para que aquela pessoa tivesse o entendimento para ser salvo. Tinha alguém precisando de ajuda, ele dava a sua vida para que outra pessoa vivesse através dele. E aqui de novo, todas as pessoas que pertencem ao Espírito Santo, o Espírito Santo está fazendo eles, que estão falando com vocês agora, dar a vida deles para que vocês vivam através deles. Não que essas pessoas do canal têm vida para dar para vocês, mas que eles pegaram a vida do Espírito Santo, transformaram em vídeo e passaram para vocês. E agora vocês vivem desse entendimento que é passado a todos que ouvem. Então, aquilo que vocês estão passando, eles também passaram, de uma forma diferente. Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não entendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Não, que é uma boa pergunta, né? Como vocês não entenderam? E essa pergunta vale para aquela pessoa que ela leu as escrituras, entendeu que tinha alguma coisa errada e simplesmente não fez nada com essa informação. Muitas pessoas aí que ficou no arrebatamento sabia que estava errado, mas era tão fácil ouvir a voz do homem do que fazer a vontade do Eterno. E por não fazer a vontade do Eterno acabou ficando. Então as suas próprias obras te conduziram a ficar no arrebatamento. Então você consegue ver de diversas formas que o real motivo de você ter ficado foi você próprio. Tu foi o teu próprio inimigo. Nas escrituras muito bem diz que você só pode amar o próximo quando você ama a si próprio. E como é que você ama a si próprio? Obedecendo o que a palavra manda. Se você não se ama, você não vai obedecer, você tem ódio de contra si mesmo. A pessoa, ela era tão cega que não via que o seu pior inimigo era você mesmo. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento e do pão, mas da doutrina dos fariseus e saduceus, ou seja, da sua própria doutrina. Você leu aqui, aprendeu que isso daqui é errado. Aí vem teu pensamento e ela fala, não, isso daí deve estar contrário, não deve ser assim. Vê o sentimento de dúvida, de incredulidade, e vem qualquer outro sentimento para dizer o contrário daquilo que as escrituras estão dizendo, não faça. Então o fariseu, o saduceu, na verdade foi você. Você foi o teu próprio inimigo, você armou o seu próprio laço, você caiu na sua própria armadilha e você próprio se fez ficar no arrebatamento. Dá para dizer que a culpa nem foi dos outros lá fora, a culpa é totalmente sua. Já imaginou? Se você tivesse obedecido, você teria ficado? Não. E por que você não obedeceu? Ah, foi por causa que fulano ali me ensinou errado. Mas você não poderia ter lido a Bíblia sozinho e aprendido sozinho? Aí você ficou sem argumento, porque você vê que a culpa nunca foi as pessoas lá fora, mas foi você. Adão e Eva, né? É um ótimo exemplo. O Senhor disse para Adão e Eva para eles não comerem do fruto. Eva foi ouvir um aleatório ali, né? A serpente, e comeu o fruto. E depois Adão foi ouvir a Eva e comeu o fruto. E na hora lá de ver quem era o culpado, Adão jogou a culpa para cima de Eva. Mas não era só Adão não ter comido o fruto, e depois a Eva jogou a culpa para cima da serpente. Mas não era só a Eva não ter comido o fruto? Então você vê que todos ali estavam errados, ninguém estava certo da conversa. E depois sobrou na serpente. Ela foi a única que não disse nada porque não tinha ninguém para culpar. E se tivesse, seria a mesma história. Ah, a culpa é da árvore ali. E chegando e arrochou as partes de Cesareia e de Filipo, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Será que ele está falando o quê, né? Quem dizem que o tempo está próximo? E eles disseram: um João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o ungido,
o Filho do Eterno Vivo. Então, o que está acontecendo aqui, né? E Yahushua perguntou para os discípulos que as outras pessoas estão dizendo que ele é, né? Ou o que as outras pessoas estão falando sobre os tempos? Aí as pessoas totalmente carnais, que não entendiam absolutamente nada das escrituras, estavam falando que o tempo estava perto, estavam falando que o arrebatamento, estavam até dando hora e dia, estavam até marcando o dia do arrebatamento, e outros estavam falando que estava muito longe. Aí depois, Yahushua pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? E o único que respondeu aqui foi Pedro, porque Pedro era o único que tinha o entendimento. E no caso, Pedro é esse canal, porque esse canal é o único que está passando o tempo certo, a resposta certa, a condição certa para ser salvo. Não porque os Pedros aqui sabiam alguma coisa, mas foi porque o próprio Eterno revelou aos Pedros daqui os tempos, as horas e as palavras. Até mesmo o que está sendo dito aqui, na verdade, não é nem essa carne nem esse sangue, mas o próprio Eterno falando na boca através de alguém para vocês. E Yahushua respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porquanto não o revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Então você vê aqui que a pessoa que deu entendimento aos Pedros foi o próprio Pai Celestial, ele quem disse. Isso daqui é uma coisa muito curiosa, que é uma pena que não dá mais para vocês fazerem, né? Mas, se desse. Isso se você ouvir esse áudio aqui, né, antes do arrebatamento. Mas chega em qualquer pessoa que está falando a respeito da palavra do Eterno e pergunta para ela: foram outras pessoas que te falaram a respeito do Eterno? Ou foi o próprio Eterno que disse para você que ele é assim? Porque se a pessoa ela está falando que outras pessoas disseram, não foi o Eterno que disse. Mas se foi o próprio Eterno que disse, aí essa pessoa ela tem razão. Porque se uma pessoa chega aqui e diz, não dá para parar de pecar, foi o Eterno que disse para ela que não dá para parar de pecar? Ou foram outras pessoas que disseram isso para ela que não dá para parar de pecar? Isso são coisas que as pessoas não observam, porque elas preferem mais ouvir a voz do homem do que a voz do Altíssimo. Mas com vocês que estão ouvindo o caso é diferente, vocês têm amor à palavra do Eterno. Só muda que agora vocês vão através da dor, né? Mas pelo menos tem. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui ele não está falando que Pedro é a pedra. Aqui ele está falando que o entendimento que o Eterno deu para Pedro se transformou em um edifício dentro dele. E ele está falando que através disso ele deu a chave para Pedro. Ele está falando que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. No caso, contra as pessoas que obedecem ao Eterno. Então, essa palavra desse canal que é transmitida a vós, se vocês aceitarem, ela se transformará em um peso de grande glória, de eternidade. E se tornará o edifício de vocês, a morada eterna, celestial em espírito, onde vocês habitarão para toda a eternidade, através do entendimento. Lembre-se que o entendimento é aquilo que nós vivemos. Se você vive o entendimento de dar a vida, é isso que você vai fazer o resto da sua vida. Imaginem uma pessoa que assiste futebol. A palavra dela é toda dirigida a futebol, jogo, jogadores, táticas e muitas outras coisas. Uma pessoa que joga, o entendimento dela é totalmente voltado para dentro da dinâmica do jogo. E agora você traz isso para uma pessoa que vai dar a vida. A dinâmica toda dela é voltada na questão de eu vou dar a minha vida em nome de Yahushua HaMashiach. Então aqui o que está acontecendo? Através do Eterno, ele passou o entendimento para Pedro que se tornou um edifício dentro dele. E como ele está com esse entendimento, significa que ele vai viver esse entendimento. Porque o próprio Pedro sabe que ele é o Filho do Eterno. Os outros ali estavam falando qualquer outra coisa. Então vocês veem aqui, né, que através do entendimento é o jeito que nós vivemos. E como esse entendimento se transformou numa pedra dentro de Pedro, basicamente Yahushua só deu para ele as chaves da salvação. E depois esse entendimento prevaleceu contra a porta dos infernos. E, consequentemente, Pedro está salvo. Óbvio, né? Mas isso estamos falando para vocês, de que através do entendimento que é passado desse canal, você passa por cima das portas do inferno e é arrebatado até as alturas. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra será desligado nos céus.
Então você vê o que, né? Todo aquele entendimento que você receber vai ser ligado no céu. E todo aquele entendimento que você recebe e não obedece é desligado de você. Então se você recebe esse entendimento que precisa dar a vida, você vai estar ligado à fonte da vida, que é Yahush, o Eterno. Yahush é a palavra do Eterno, tá? Eles não são a mesma pessoa, mas você estará ligada através de Yahushua ao Eterno, porque as palavras são dele. E se você se desligar desse entendimento, você está desligado da salvação, não vai conseguir dar vida. Não dá para você ser salvo sem o Eterno, é impossível. Porque se fosse possível, você não estaria aqui, né? Você já estaria lá em cima. Você não ia precisar morrer para saber se você está salvo ou não. Na verdade, você não ia nem precisar estar aqui nesse mundo, né? Você já estaria lá, né? Desde então, começou Yahushua a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então você está vendo o que, né? Que na metade do caminho aqui, Yahushua já começou a confessar a palavra do Eterno. Ele primeiro estava curando e ensinando, e depois ele começou a entrar na terceira fase, que agora era o confessar. Ele chegava lá e falava: quando eu chegar em Jerusalém, eles vão me escarnecer, vão me bater, vão fazer o que quiser. Eu vou morrer no terceiro dia, vou ressuscitar. Então ele já estava plantando para o futuro. E agora é vocês. Vocês primeiro ouvem, depois vocês entendem, e depois de entender, pratiquem. Então vocês vão primeiro ouvir aqui, depois vai entender que precisa confessar, depois vai começar a praticar o confessar, depois vocês vão sair dessa casa, porque vocês já confessaram, né? Tá lá falando as promessas, depois que falar as promessas vão falar: eu vou sair dessa casa, eu vou dar a minha vida e vou ser salvo. Então você vai indo por partes até que você sai da casa, os demônios te pegam, você tá falando a palavra, é torturado, ainda tá lendo a palavra, você vai parar dentro do jogo, ainda tá lendo a palavra, e depois você morre na carne, sua alma sai do jogo e você sai desse mundo porque os anjos te levaram embora. E tudo isso testificou com aquilo que você falava. Lembra que a tua boca te condenou? Agora foi a tua boca que te salvou. Você falou um monte de palavra positiva, de acordo com a palavra do Eterno. Eu vou dar minha vida em nome de Yahushua Mashiach, eu vou conseguir dar minha vida em nome de Yahushua Mashiach, eu vou suportar aquela tortura em nome de Yahushua Mashiach. Quando eu entrar naquele jogo, eu não vou jogar em nome de Yahushua Mashiach. Eu não vou esquecer nada do que foi dito nesse canal em nome de Yahushua Mashiach. E várias outras coisas referentes a isso. E quando chegou a hora do vamos ver, você estava tão cheio do eu não vou negar, que se transformou em um entendimento dentro de você. E você vivia esse entendimento. E basicamente você conseguiu dar a sua vida por causa do entendimento novo. Você tirou o fermento velho, introduziu o fermento novo e por causa dele você foi salvo. Então você vê aqui as suas pequenas obras, né, que condizia que você era filho de Yahushua. Lembra as árvores? Pelos seus frutos os conhecereis. Não pode uma árvore boa dar maus frutos e nem uma árvore má dar bons frutos. Se você é uma árvore boa, todas as suas palavras vão condizer com as suas obras. E se as suas palavras são boas, as suas obras também são. E se suas palavras são negativas, as suas obras também são negativas. Então, através da sua própria boca é o que te salva desse mundo e é o que te condena nesse mundo. Então, vigiem o que vocês falam, inclusive em pensamentos. Não dá para você ter uma mente dobre. Na sua boca fala coisas positivas, mas na sua mente fala coisas negativas. Você contamina por dentro através dos pensamentos e você contamina por fora através da boca. Mas isso não vai funcionar, porque se o seu entendimento estiver podre, as suas palavras também estarão podres. E é por isso que a transformação começa de dentro para fora. Começa com você querer, depois com você entender, depois com você confessar dentro da mente, para depois você confessar aqui fora. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te de diante de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendeis as coisas que são do Altíssimo, mas só as que são dos homens. Então você vê o que, né? Que o homem, ele não entende nada e não vê o futuro. O Eterno vê. Então o Eterno sabia que Yahushua conseguiria dar vida. Por isso que ele chamou ele para essa missão. E ele também vê no futuro que é possível que você consiga dar a vida. E é por isso que ele te convidou para a salvação. E o que Satanás vai fazer? Ele vai começar a te repreender na sua mente falando que não é possível que você consiga dar a sua vida. E você vai falar o quê? Não, a palavra está dizendo que eu não consigo. A palavra está dizendo que você é mais que vencedor, que você consegue todas as coisas através de Yahushua. Yahushua significa a palavra. Então você vai conseguir sim.
E se alguém na tua casa tá te falando que não vão conseguir não isso e aquilo, essa pessoa você tem que conscientizá-la a respeito melhor da salvação. Porque isso daqui que é falado através do Espírito Santo, de Yahushua e do Eterno, não é uma coisa ilógica que vocês não vão conseguir. Porque se não conseguisse, o Eterno não daria um arrebatamento. E se não tivesse um arrebatamento, a forma de vocês ser salvos seria de outra forma que seria impossível de ser explicado aqui. Mas se existe o arrebatamento, então significa que para vocês existe a salvação desta forma. Então, esse canal que o Eterno construiu, ele sabe que através dele vai conseguir te salvar. Mas isso tudo entra através de você querer aceitar, se transformar numa árvore boa, tirar o joio de dentro de você, aceitar a salvação que o Eterno trouxe. Porque quando o Eterno estava lá em cima, ele tinha o seu reino todo, mas ele largou tudo para entrar no mais profundo do abismo para buscar aquela alma sofredora que não queria estar nesse mundo. Por mais que esse mundo fosse agradável, perfeito, tinha pessoas que simplesmente odiavam estar aqui. E o Eterno desceu da sua mais altura glória para vir para esse lixão aqui para salvar uma pessoa como você. Então você precisa entender que até o próprio Altíssimo, o Eterno, o Rei da Glória, o soberano do universo inteiro, desceu aqui para viver como uma pessoa simples, que não tinha nada, passou por uma tortura insana para salvar você. Então você vê que até o Senhor da Glória passou pelo que você está passando. Então, se ele conseguiu, por que você não consegue? Ele não te fez tão fraco assim. Porque se tivesse feito você fraco, você não estaria vivo, né? Lembre-se do que você passou lá fora para chegar até aqui. Ou melhor ainda, né? Lembre-se o que você poderia ter passado lá fora ao invés de estar aqui. Você poderia estar no Lago de Fogo, poderia estar sendo torturado agora, poderia acontecer várias coisas terríveis e a sua salvação nunca ter chegado. Mas através do Eterno, te preservando, chegou. Então, se você está vivo, significa que a salvação existe para você. Então, não desperdice, não deixe Satanás te enganar. Porque ele bem queria estar na sua posição. Ele sabe que para ele não existe perdão. Ele sabe que para ele a questão do Lago de Fogo é só questão de tempo. E ele muito bem queria estar no seu lugar, porque ele sabe que se pudesse trocar de lugar com você, ele nunca perderia a salvação dele de jeito nenhum. Ele faria isso sorrindo, alegre, chorando, agradecendo o Eterno por essa segunda chance. E você que está tendo essa segunda chance está aí chorando, olha o tamanho da ingratidão, né? Que ainda não que você está demonstrando. Mas agora você precisa enxugar as suas lágrimas, fazer uma oração sincera ao Eterno e agradecer ele por essa segunda chance. Tanto essa pessoa que está ouvindo antes do arrebatamento, como essa pessoa que está ouvindo depois do arrebatamento. Porque como poderia ter sido ruim a sua história, né? Como poderia ter sido ruim o seu final de vida. E não foi. Então o Eterno tá te amando até agora. Ele te protegeu de tantas coisas ruins lá fora, por que ele não te protegeria agora? E olha que ele tá te protegendo não de você ser ferido, mas ele está te protegendo de você ir parar no Lago de Fogo. Sejam mais ajuizados. Façam melhores as coisas, não sejam nésios, tardio de coração. Ele, porém, voltando-se... Não, 24. Então disse Yahushua aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, renunciem-se. Tomem a medida da dor de Yahushua e sigam ele nessa caminhada. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Percam a sua vida por amor de Yahushua. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará ao homem em recompensa de sua alma? O que você pode fazer para salvar a tua alma? Por acaso dinheiro vai salvar o teu corpo, a tua alma? Por acaso fazer caridade na rua vai te ajudar em alguma coisa? Por acaso orar vai te ajudar? Por acaso ler a Bíblia vai fazer alguma diferença? Não. O momento que você está é de aceitar o que está sendo dito aqui para dar a sua vida, que é a única forma. E não tem outra escapatória, não tem outra escolha. O que você vai dar para o Senhor além disso? Tu pode citar alguma coisa? Não pode, porque nem a tua mente tem a capacidade de inventar uma coisa mirabolante para dar para o Eterno. Tudo que tem nesse mundo é perecível, tudo que tem nesse mundo é podre, tudo que tem nesse mundo é mórbido. A única coisa que você pode dar para o Eterno é o seu tempo e a sua obediência. Porque a única coisa que é proveitosa nesse mundo é só a sua alma. Se você não tem alma, o que você pode dar para o Eterno? Nada. Tudo aqui é perecível, tudo aqui é imaginário, tudo aqui não existe. E a única coisa existente é você, a tua alma. E se você não der ela para o Eterno, então, né, ai de tu. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Se suas obras foram boas, essa é a tua recompensa, antes e depois do arrebatamento. Se tuas obras foram más, essa será a tua recompensa, antes
e depois do arrebatamento. Antes, porque essa pessoa ela obedeceu para ser arrebatado. Essa foi a recompensa. Depois do arrebatamento, ela deu a vida para ser salva. Então, essa é a sua recompensa. E a outra recompensa, que é a maldição, ela não foi salva e morreu. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, os que foram arrebatados viram. E você que não foi arrebatado não viu. Então você vai precisar morrer. É uma forma bem simples de entender o que as escrituras querem te passar, de forma lógica, óbvia. E aproveitem muito esse canal, de verdade. Porque como vocês não sabem o dia de amanhã, o que vocês farão se vocês tiverem que sair de casa? Por acaso vocês já estão preparados? Não. Então lembre-se de ouvirem com muita atenção o que esse canal está dizendo. Façam muito jejum daquilo que é possível e orem bastante. E quando forem dormir, não durmam 8 horas. Durmam o mínimo que for possível, não a ponto de vocês se matarem, mas durmam aquela medida que é possível. Se é possível dormir só 4 horas, perfeito. E não esqueçam de dormir ouvindo o que os canais estão falando. Não esqueça de dormir orando o que é possível. E não esqueça de confessar a palavra do Eterno em todo o tempo que é possível. Quando vocês tiverem que quebrar o jejum, no caso terminar o jejum, para se alimentar, já comecem a falar as promessas enquanto vocês estão preparando alguma coisa. Supondo que o alimento de vocês fosse um miojo. Vocês fez um jejum de 3 dias. Então, na hora você entrega o seu jejum ao Senhor. Você abre o jejum no nome de Yahushua, né? Você faz, Senhor, eu vou fazer um jejum no nome de Yahushua Hamashias para mim suportar dar a minha vida. Vou abrir um jejum em nome de Yahushua Hamashias para o Senhor me preparar para mim dar a vida. E você vai passar esse jejum o tempo que der. Você pode fazer assim, Senhor, eu vou abrir um jejum para você me dar entendimento. Eu vou fazer um jejum para você preparar a minha alma para a dor. Eu vou fazer um jejum para mim aceitar o que está sendo dito aqui. Eu vou fazer um jejum de fortalecimento. Você vai colocando todas essas coisas que vêm na sua mente que ajudam na salvação. E você vai fazendo. E depois, quando você for entregar o jejum, você faz a oração. Senhor, eu vou entregar o meu jejum porque eu necessito comer, porque o Senhor sabe que se eu passar mais tempo sem comer, é possível que eu acabe morrendo antes do tempo. No caso, morrer de fome, né? E quando vocês entregarem o jejum, automaticamente vocês abram a sua boca e já começam a falar as promessas. Começam a falar o que a palavra vai fazer por você. Vamos supor assim que está fazendo miojo, né? Você abriu a torneira, já começa, eu vou dar minha vida em nome de Yeshua Mashiach, eu vou dar minha vida em nome de Yeshua Mashiach, eu vou dar minha vida em nome de Yeshua Mashiach. Terminou de encher a panela, colocou no fogo. Eu vou dar minha vida em nome de Yeshua Mashiach. Eu aceito tudo que está sendo falado no canal em nome de Yeshua Mashiach. Eu aceito o que o canal está falando em nome de Yeshua Mashiach. Eu aceito o que o canal está falando em nome de Yeshua Mashiach. Tá cozinhando lá e você tá esperando ele tá falando. Já começa a falar, eu aceito que eu tenho que dar minha vida em nome de Yeshua Mashiach. Eu aceito que eu tenho que dar minha vida em nome de Yahushua Mashiach. Eu aceito que eu tenho que dar minha vida em nome de Yahushua Mashiach. E já começa a falar, não vive mais eu, mas Yahushua vive em mim. Não vive mais eu, mas Yahushua vive em mim. Aí chega a hora que você tem que comer. A comida está quente. Coloca em cima da pia, do prato, sei lá, onde for necessário, e deixa esfriar um pouco. Já tá falando, não vive mais eu, mas Yahushua vive em mim. Não vive mais eu, mas Yahushua vive em mim. Não vive mais eu, mas Yahushua vive em mim. Já começa a falar, Yahushua controla meu corpo em nome de Yeshua Mashiach. Yahushua controla meu corpo. Yahushua controla meu corpo. Yahushua controla minha mente. Yahushua controla minha mente, porque Yahushua significa palavra. Então a palavra controla o meu corpo. A palavra controla meu corpo. A palavra controla a minha mente. E assim você vai falando e vai aproveitando esses segundos que você tem, no caso de preparar alguma coisa, para já ir se contaminando com a palavra. Já vai falando, vou fazer um jejum maior na próxima vez em nome de Yahushua Mashiach. Vou fazer um jejum com mais tempo na próxima vez em nome de Yahushua Mashiach. Vou fazer um jejum na próxima vez. E por aí vai. Tem que aproveitar e administrar esse tempo que vocês têm, e vocês têm que usar a criatividade, que é uma coisa muito forte, que é da capacidade do homem, de você pegar uma palavra e ser criativa com ela, entenderam? E assim vocês vão estar cada vez mais prontos para darem a vida, porque supondo que você tivesse que passar 4 meses para dar vida, você vai ficar 4 meses lá se enchendo. Só que se você se dedicar, o Eterno vai ver que você não precisa de 4 meses, talvez de 4 desça para 2. Talvez de 4 desça para 1. Então você vai passar um mês aqui só, vai dar a vida e vai ser salvo. Então você passou muito menos tempo do que era previsto aqui na Terra. Então se esforcem naquilo que é possível.